Olá, eu sou Sônia Jordão, sou responsável pela empresa Tecer Liderança, que existe desde 2002 no mercado. E por volta de 2009 eu senti que eu precisava, para atender meus clientes de uma maneira melhor, eu precisava de ter mais alguém comigo, me ajudando, não simplesmente um funcionário alguém trabalhando para mim. Eu precisava de ter alguém também fazendo algumas coisas que eu fazia. E convidei algumas amigas e hoje eu tenho 3 sócias. Uma delas está comigo desde 2011, é a Andréia Gonçalves. Depois veio a Vilma dos Santos e logo depois veio a Patrícia Souza, que não está aqui conosco, mas que também faz parte dessa equipe. Essas 3, eu chamo de minhas meninas. Essas 3 mocinhas lindíssimas, maravilhosas, são todas especialistas na área de ISO 9001 e trabalham têm grande experiência. E eu quero aproveitar, antes de a gente começar a falar da norma, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para você sobre esse tema que eu acho que é muito interessante. Mas agradecer também a organização deste evento. A ISO 9001 normalmente ela passa por alterações, sempre ela tem alterações, e agora em 2015 tem mais um desafio, vem a próxima alteração da norma. Então hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essas alterações, o que está vindo por aí, o que se pode esperar, o que é que uma empresa que é bom para uma empresa, quais as vantagens de implantar uma norma ISO 9001 na empresa. Inclusive essa mudança, ela é uma mudança um pouco maior do que foi da 2000 para 2008. Como da 94, né, para 2000, essa de 2008 para 2015, ela vem trazendo grandes mudanças, não só de estrutura, mas também de pensamento. Agora as mudanças são realmente mais profundas. A gente vê a ISO, por exemplo, falando de partes interessadas. O foco continua sendo no cliente, mas a empresa vai precisar identificar as necessidades dessas partes interessadas, dessas diversas partes interessadas, né? Que a gente tem aí o governo, a sociedade, o próprio cliente, os fornecedores, os sócios, que é a parte interessada também, né? Os colaboradores, todas as partes interessadas agora, né? E o interessante é que agora ela vem pedindo, né, uma atenção maior para essas partes interessadas. Um pouco diferente da 2008. Falava foco no cliente, né? O foco no cliente continua, sempre vai ser o motivo principal, né? Aliás, né, uma das mudanças já começa com foco no cliente, que são os princípios, né? Que os princípios de gestão da qualidade todo mundo sabia, mas eles não estavam explicitados na ISO. Ele estava na ISO na 9004, que era para melhoria, né? Na 9001 não citava os princípios, agora começa citando, por sinal eles passaram de 8 para 7, né? Agora, os 7 princípios de gestão da qualidade começa foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisões baseada em evidências, gestão de relacionamento. Então, é interessante que você falou da liderança, que é o segundo princípio, né, da ISO. Essa questão do RD, do representante da direção, ele acaba assumindo para justamente dar mais poder, dar mais autoridade para aquelas pessoas que exercem a liderança dentro da organização, no que diz respeito ao próprio sistema de gestão da qualidade. Na verdade, ele acaba envolvendo mais as pessoas, mais as lideranças dos processos, né, dentro desse contexto todo. Porque entende-se que acontece, para que as coisas aconteçam, as mudanças aconteçam, as melhorias aconteçam, tem que ter não só o envolvimento das pessoas, mas também desses líderes, também dessas lideranças. Então o RD, ele não some, ele não desaparece, mas ele vem de uma forma muito mais interessante. Eu ouvi num dos treinamentos que eu participei, uma coisa que eu achei muito interessante,
que deixa de ser um RD e passa a ter vários RDs. São representantes da direção em cada processo. Achei muito interessante isso. Sabe? Em vez de ter um, igual tinha nas outras versões, né? Isso. Sempre teve, passa a ter vários. Né? É uma coisa muito legal isso, né? Outra coisa muito forte é que saiu a ação preventiva, não tem mais o termo ação preventiva. Em contrapartida, entrou gestão de risco. É verdade, a gestão de risco vem muito forte, porque antes a gente tinha ali lá no finalzinho, né, da ISO, no 853. Um dos últimos tópicos. Vamos chamar a atenção para isso. Tratava assim de forma bem pontual essa questão da ação preventiva. Hoje não, hoje a gente vê o termo gestão de risco dando total embasamento. Então, como que vai ser isso? As pessoas vão ter que pensar realmente nos riscos. Talvez você já tenha utilizado na sua empresa, ou já tenha escutado falar de SWOT, da matriz FOFA, que traz esse cenário. A empresa consegue identificar riscos, as ameaças, as oportunidades. Aliás, né, falando nessa história de gestão de risco, o que a gente precisa, que a norma quer, é que as empresas pensem o que pode acontecer. Né? Pense o que pode acontecer e tome ações antes que aconteçam essas coisas, né? Quais são os riscos? Por sinal, tem uma norma falando de gestão de risco, a ISO 31.000, né? Que fala de gestão de risco. Mas o que a ISO está muito clara, ficou muito clara para mim, é que as pessoas têm que pensar mesmo, prevenir de problemas. O que pode acontecer? Então, a ação preventiva, ela permeia toda a norma, né? Não tem um tópico mais. Em contrapartida, ela tá para tudo quanto é lado, né? E o interessante é que quando fala em gestão de risco, ela fala em gestão de risco, risco do negócio, né? Ela está focando realmente a empresa, ela está preocupada em como a empresa pode estar se sustentando, pode estar aí fazendo seu gerenciamento, assegurando, né, que realmente vá atender e satisfazer esse cliente. E eu pensando, né, como surgiu a ISO, né, que era mais voltado para processo, na era industrial, quer dizer, mais voltado para produto, aliás, né? Hoje nós temos uma norma voltada mais para o processo mesmo, para a gestão. Assegurar que a empresa ela possa ter condições de sustentar o seu negócio e fornecer seu produto com qualidade para o seu cliente. Muito mais abrangente. E muito mais foco em resultado. E muito melhor. Eu acho. Muito mais planejamento. Por quê? Porque agora, quando a gente fala de objetivos, antes a ISO trazia pra gente, né? Você determina os seus objetivos e esses objetivos têm que ser mensuráveis. Como que você vai alcançar esses objetivos? Aí não é com tinha você. Problema. Agora a empresa vai ter que definir, a organização vai ter que definir essas estratégias para se alcançar esses objetivos. É planejamento puro, né? É o P do PDCA enorme. Aliás, a norma está toda com PDCA, né? Elas agora são 10 tópicos, né? Isso. Onde os 7 primeiros é P, é planejamento, o 8 é o C, que é o fazer, não, é o D, né? Que é o do, o fazer, né? O 9 é o cheque, né? Checar, e o 10 agir. A norma virou PDCA puro. Agora está mais clara ainda o PDCA na nova versão. E ela fala de planejamento a quantidade de vezes, fala tanto. Você vê que 7 primeiros itens é de planejamento. E é tão interessante que as empresas que hoje ainda estão aí na 9001, 2008 e estão passando por processo de certificação, a gente percebe que os organismos certificadores já estão preparando essa empresa para isso. Recentemente, aí, passando por processo inicial de certificação, o organismo certificador já comentou isso, já pediu que a gente já faça isso. Que a gente já veja nos nossos objetivos, e nos objetivos da qualidade, a gente já comece a fazer um planejamento para atingir resultados. É muito interessante. E a gente percebe o quanto isso para a empresa vai ser enriquecedor.
Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito bom. Aliás, empresas que fazem, que pensam, né, antecipadamente, com certeza planejar é fundamental, né? Mas com certeza elas têm melhores resultados. Se você pensa antes o que pode acontecer, quais são os problemas que podem vir, né? É obrigatório fazer planejamento estratégico? Claro que não. Mas do mesmo jeito que na ISO anterior não era obrigatório ter indicadores, e indicadores era a melhor forma de você mostrar uma porção de coisa, planejamento estratégico, na minha opinião, vai ser uma das melhores formas de se mostrar uma série de coisas. Você vê que você falou do SWOT, né? Sim. Da FOFA. Então, para quem não sabe aí, se você não sabe, a análise de SWOT nada mais é do que, traduzido para o português, a gente chama de FOFA, que são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças e oportunidades positivas, fraquezas e ameaças negativas. Forças e fraquezas internas na empresa, oportunidades e ameaças externas. Então, quando a empresa faz essa análise, pensa quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são as oportunidades que tem por aí, quais são as ameaças, ela vai ter condição de preparar planos de ações, planos para agir. E aí, se você viu uma oportunidade, ou viu uma ameaça e preparou uma ação, essa ação é uma ação preventiva. Aí, ela vai ter um mapa, né, Sônia? Um mapa estratégico, ela vai ter ali um direcionamento. Não é que aquilo vai engessar e ela vai ter que seguir, mas você retraçar ali uma rota é muito mais fácil do que se você não tiver uma rota, né? Já não tem uma frase famosa que diz que quem não sabe onde quer chegar, chega a qualquer lugar? Qualquer lugar leva a lugar nenhum. Exato. Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar te leva a lugar nenhum, né? Eu achei super interessante também nessa questão das mudanças. Quem conhece a ISO sabe que a ISO tinha ali seis procedimentos documentados obrigatórios, que ela chamava. E o manual da qualidade. E o manual da qualidade. E ela ainda usava o termo registros, né, para prover evidência do sistema de gestão da qualidade. Hoje isso está bem mais aberto, ela substituiu essa questão de procedimentos documentados por informações documentadas. Achei muito legal. E registro ela chama de informação, de retenção de informação. Então ela não está mais te induzindo, te levando a traçar, determinar alguns procedimentos, mas ela vai deixar isso aí bem solto. É como se a gente olhasse hoje e é estranho, né, que você sai de uma versão para outra e você fala, o que eu vou criar de documentação? Qual que vai ser o nível de documentação para o meu sistema de gestão? Isso vai continuar dependendo da complexidade do seu negócio, do nível intelectual de suas pessoas. Mas ela exige 22 informações documentadas, são 22 itens que ela exige. Por exemplo, tem que ter auditoria interna. Mas ter auditoria interna, você vai ter que ter aí 2 informações para evidenciar, para mostrar que existiu essa auditoria. Um é o planejamento. Olha, de novo, planejar, né? Como você planejou a auditoria. E outro, você tem que ter alguma coisa que demonstre que ela aconteceu. Pode ser, por exemplo, um relatório de auditoria interna. Por exemplo, mas você tem que ter uma informação documentada que demonstra que aconteceu. Não exige mais procedimento documentado, mas tem que mostrar. Ela também não fala mais em registro, mas você tem que ter informação que demonstre isso. Até porque hoje em dia com a internet, né, com a parte de TI que existe nas empresas e tudo, nem tudo tem que ser na base de papel, né? Muitas coisas não são mais de papel. Mas além da parte interessada, da análise preventiva de risco, dos planejamentos que são bem fortes nessa mudança, outra coisa que eu vi que eu acho que é muito interessante é a parte de liderança e comprometimento da direção. A norma agora fala, para mim, aquelas empresas que estavam pensando em fazer ISO só para auditor ver, tal de vou implantar ISO só porque meu cliente está querendo esse certificado, vai conseguir mais não, André. O que você acha, viu? Eu acredito que inicialmente vai ser
assustador, né? Pode ser assustador. Porque você pensar assim, nossa, ela tá mais exigente, né? A gente ouve isso, né? Nossa, mas agora vai ser mais difícil. Mas quando começarem a perceber os benefícios que isso vai trazer, né? Porque vai ajudar a visualizar melhor o seu sistema, ajudar a visualizar melhor os problemas antes que eles aconteçam, né? As possibilidades. E até mesmo planejar para ter resultados mais eficientes. Então, acho que a partir do momento em que começarem a observar e sentirem essas melhorias, esses benefícios que ela está trazendo, assim, de uma forma meio forçada, né? Como as empresas que já estão certificadas pensam, nossa, mas vou ter que fazer essa mudança, nossa, mas isso vai exigir muito. Mas, na verdade, é um grande benefício para a empresa. E quando começarem a perceber isso, acredito que vão começar a enxergar a ISO, a enxergar essa nova mudança como uma grande oportunidade de melhoria, realmente, que é o que ela está propondo. Aliás, nós sempre, quando implantamos a ISO aqui, na nossa preocupação muito em procurar fazer o possível para que seja bom para a empresa, né? Bom para todo mundo. Eu acho que o sistema de gestão da qualidade, ele vai vir mesmo a ser mais um complemento ali para a tomada de decisão. Ele vai exercer esse papel com mais eficiência agora. Por quê? Porque ele vai funcionar como um diagnóstico. Então, tudo isso que a gente tá falando, identificou ali os seus riscos, e aí você vai traçar ações para trabalhar em cima daquilo. Gente, isso é uma ferramenta, assim, vencedora, ainda mais nesse mercado que nós temos hoje. Então, as empresas, elas só têm a ganhar com essas mudanças. Eu tô vibrando com essas mudanças. Eu tô gostando muito também. Eu escutei eles falando que era uma estrutura de alto nível. Agora, a norma aumentou, cresceu, né, muito, e trocaram, agora não é mais produtos, é bens e serviços. Quer dizer, ela estava muito voltada para a indústria quando ela foi feita a primeira vez, agora também está bem mostrando para empresas de serviço. Outra coisa, fala claramente, na verdade, ela clareou algumas coisas que já eram os princípios que a gente via, né? Tem muita empresa que já pratica tudo isso, tem muita empresa que não vai fazer a menor diferença para ela, simplesmente, né? Mas tem algumas empresas que vai ser complicado. Mas ela fala de gestão de mudanças, que ela não falava. Uma coisa que ainda está um pouquinho, eu tenho ouvido por aí que ainda está um pouquinho confusa, é a parte de exclusões, porque a norma não fala nada de exclusão. Antigamente, até na 2008, poderia excluir alguma coisa. Agora não pode excluir mais. Aí eu escutei num dos treinamentos que eu participei que você tem que pensar e vai ter que ter projeto de tudo. Então trouxeram para a norma gestão de projetos, trouxeram tudo que eu tenho gestão para cá, né? E eu gostei muito também dele falar de conhecimento organizacional, as tais lições aprendidas, trazer para a empresa registrar as lições aprendidas também. Eu gostei muito. Isso é muito importante, né? Na vida é assim, a gente aprende com os erros, com os acertos também, e isso vai ser trazido para dentro do ambiente organizacional. Outra mudança significativa, mas que ao mesmo tempo não muda muito na sua concepção, é a questão das habilidades. 2008 falava que nós tínhamos que evidenciar, né, habilidade, as pessoas tinham que ser competentes baseadas em habilidade. E na 2015 ela não usa mais essa palavra habilidade, mas ela continua pedindo o comprometimento e competência das pessoas para exercer as suas funções. Então, o fato dela não ter mais a questão de habilidade não muda o fato de pedir pessoas competentes para executar as atividades. É que, na verdade, as pessoas precisam ter as habilidades. O que antes era uma dificuldade, às vezes, para a empresa demonstrar que ela tinha verificado se as pessoas tinham essa habilidade, agora não exige mais isso. Porque ninguém vai contratar alguém. Quem é que vai contratar alguém para fazer alguma atividade sem a pessoa ter habilidade para isso? Né? Normalmente você já olha essas habilidades. Então a norma não exige mais que você, não tem mais a palavra habilidade, então não exige mais que você demonstre que você verificou se a pessoa tinha habilidade.
Só isso, né? Habilidade a pessoa continua tendo, porque como a pessoa vai ser competente se ela não tiver habilidade para exercer qualquer função, ela nunca vai ser competente. Para ela ser competente, ela precisa ter, ela só vai conseguir ser competente em alguma atividade se ela tiver conhecimento daquilo, se ela tiver a habilidade necessária para aquele cargo e se ela agir, né? Porque não vai adiantar nada se ela não vai conseguir nenhum resultado bom se não for assim. Só que a norma antes falava, né, que a pessoa você precisa demonstrar a competência com base em conhecimento, habilidade, educação né? E hoje hoje ela não fala mais essa palavra, não tem mais palavra. Mas facilitou um pouquinho, né? Na verdade, igual eu falei, ela é uma norma, uma estrutura de alto nível, mas procurou ter uma clareza maior daquilo que queria, né? Porque a essência que era o 622 da norma, né, continua, que são pessoas competentes, né, capacitadas para exercerem a sua função. Então, essa essência não se perdeu. Eu acho que teve um avanço aí, porque ela usa muito agora a palavra conhecimento, e se a gente for ver o significado dessa palavra conhecimento, muitas vezes a gente põe lá no requisito de experiência, conhecimento em Word, conhecimento na utilização de um determinado software, né? Então, eu acho que, de todas as maneiras, ela acabou abrangendo. Então, aqueles 4 pilares, aquelas 4 palavrinhas que a gente tinha ali separadamente, isso virou uma palavra só, mas é aquilo que a Vilma falou. A essência continua a mesma, pessoas capacitadas, pessoas habilitadas para exercerem aquelas atividades. Agora, saindo de pessoas, para a gente poder falar um pouquinho de resultados, Sônia, você fez um comentário sobre indicadores, que de fato não existe essa palavra indicadores na norma. O que realmente a norma fala é de objetivos mensuráveis, e aí a gente acaba chamando isso de indicadores. Então, quando você falou não era obrigatório indicadores, só para poder ficar claro para o pessoal. Indicador, né? Aquilo que indica a dor da empresa, né? Indicador. Então você mede, era importante que você medisse para você mostrar isso. A norma hoje, ela também não fala a palavra indicador, mas ela pede mais indicadores ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, ela não cita indicador, mas montar um sistema de gestão por indicadores é uma forma fantástica de você mostrar resultados, certo? Gestão por indicadores é ótimo, é excelente, né? Você, com certeza, porque, aliás, um dos princípios de gestão é tomadas de decisão baseada em evidências. Antigamente ele falava baseado em fatos, é a mesma coisa. Mas como é que você vai tomar decisão com a base nesses números, eram esses indicadores, ou seja, você tinha um resultado, inclusive no item 8.4 falava de análise de dados. O que era análise de dados? Você tinha você pegava um dado, um resultado. Então você tinha uma meta, então a sua meta é 90% de satisfação de clientes. Aí você faz uma medição disso, você tem um indicador de satisfação de cliente, mede. Aí você atingiu o resultado, você olha, o que deu? 94%. Você vai fazer a análise desse resultado. Atingiu a meta? Atingiu. Se atingiu a meta, você vai perguntar, tem alguma tendência negativa? Tá diminuindo? Porque depois de 3 resultados diminuindo, é uma tendência negativa. Tem tendência negativa? Não. Né? Não tem, se não tem. Aí você pergunta, pode melhorar? Então isso é análise de dados. Se tem tendência negativa, você planeja uma ação preventiva. Se não tem, mas se já não atingiu o resultado, se atingiu 94%, sua meta era 95%, não atingiu o resultado, você vai tomar uma ação corretiva, fazer um plano de ação corretiva. A norma hoje, ela não fala também de indicadores, mas ela não fala o que eu estava explicando, é que ela não fala de planejamento estratégico. Mas ela usa a palavra planejamento várias vezes. Na versão 2008, eu tenho a impressão que eram 37 vezes que falava em planejamento na norma.
ou era planejar, era planejamento, não sei o quê. Só que agora ela botou isso mais claro ainda, ela tem um item planejamento. E você não fala de estratégia, mas também não fala de missão e de visão. Mas a melhor maneira da empresa ver o que ela quer, o que é? Saber onde é que ela quer chegar, traçar a visão, certo? Onde você quer estar, traça a visão, estabelece a visão, escreve a visão. Então assim a empresa vai chegar mais facilmente. Estabelece o propósito, a missão, tá certo? Para que existe a empresa? E quais são os objetivos a alcançar para poder você chegar lá onde você quer? E aí você vai pensar aí você pensa quais as forças que eu tenho, quais são as fraquezas que eu tenho e vou tomar ações para fortalecer essas forças. Tomar ações para que essas forças sejam cada vez maiores, para que a empresa possa crescer cada vez mais. Nas fraquezas, tomar ações para minimizar essas fraquezas. Então sempre o plano de ações vai ser chave nisso aí. E voltando lá, continuando na fofa, né? Além das fraquezas e as forças que são internas, você olha também, analisa também as oportunidades, as ameaças. O que tem por aí? Então toma ações, o que eu vou fazer para atingir determinada oportunidade que está vindo por aí? Qual é a ameaça que tem? O que eu vou fazer para neutralizar essa ameaça? O que eu vou fazer para me prevenir? Quais são os riscos que existem do meu negócio não dar certo lá na frente? Então eu tenho que estar atenta a tudo isso. Então, apesar de não falar no planejamento estratégico, a norma mostra diversas maneiras, do mesmo jeito que fazer a gestão por indicadores. Era a melhor maneira de você atender uma série de itens até a versão 2008, eu digo que estabelecer um planejamento estratégico na empresa é a melhor maneira de você atender a ISO na versão 2015. A expectativa é que em agosto de 2015 ela esteja publicada na versão internacional, em setembro ou outubro esteja traduzida e aqui no Brasil venha para nosso trabalho, né? E a grande pergunta da maioria das empresas que estão em processo de certificação ou que já estão certificadas é como que vai ser, né, Andréia? Isso é uma questão que a gente encontra muito nas empresas. Como que fica essa situação? As empresas que já são certificadas, elas terão aí um tempo para elas fazerem essa transição, né? Desse sistema de gestão, que está nessa versão 2008, para a versão 2015. Logo, logo, elas começarão, né, a receber aí de seus organismos certificadores as orientações. E o quanto antes as empresas começarem a introduzir essas mudanças, né, pensar realmente em planejamento, em estabelecimento de estratégia, começar a ter essa visão mais macro ali do processo, para poder traçar diretrizes, porque vai ser essa a nova abordagem, né, da norma. O quanto antes elas fizerem, melhor para elas, né? Por sinal, agora as notas também poderão ser auditadas. É uma outra grande mudança. Porque quem não tinha o hábito de ler as notas, pode começar. Fiquem de olho nas notas, consultores, pessoas que auxiliam, coordenadores da qualidade. Estejam atentos a essas notas, né? Atentos a essas notas. Que você, como coordenador da qualidade, gerente da qualidade, empresário, possa estar um passo à frente, começar a partir de já a implementar essas mudanças. A TC, ela tem feito muito esse papel, a TC tem estado um passo à frente, tanto que nós estamos aqui hoje falando sobre o assunto para te deixar alerta, mais preparado. Nós fizemos um trabalho de colocar realmente aqui as principais mudanças que vão ocorrer, as principais ações que você precisa tomar. Estamos aqui à sua disposição, você pode acessar o nosso site e lá você vai encontrar os nossos contatos. Vai ser um prazer, vai ser uma honra poder ajudar você naquilo que você precisar. Mesmo que você não seja nem coordenador, nem gerente, nem empresário, como diz a Andréia, se você é uma pessoa que gosta da ISO, se você tem alguma curiosidade, quer saber, conte conosco, nós estamos aqui para poder ajudar naquilo que for preciso e possível, né?
Mais uma vez, né, agradecemos o fato de estar conosco esse período, né? E que tenhamos contribuído em alguma coisa para o processo de vocês, para o conhecimento de vocês. Para o crescimento da sua empresa, principalmente que você consiga mais foco nos resultados do seu negócio, que eu acho que é a base de tudo. Muito obrigada.